E aí, pessoal, vamos entrando. E aí, Roberto, Salve, salve, André! Como é que tá, meu amigo? Tudo em paz? beleza? Ótimo. Coisa boa. Melhor agora. Pois Como está o é, áudio aí? Meu áudio aí, como é que tá? o áudio tá legal. E o meu? Baixo. Tá bom? Tá Mudou a muito alto? barba Tá aí? muito Tirou a, baixo? tirou a, tirou a Pois é, barba rapaz. Dei uma limpada, tentei dar uma ajeitada aqui para ver se a gente quebra um pouco pra essa ver se melhorou, quarentena né? nesse gelo. Pois é. Você Melhorou também muito no não. visual aí mais sério, né? Eu sou sério, né? Sim, sim, sim. Esperando Sempre. um pouquinho o pessoal entrar aí, né? Sim, vamos lá, vamos entrando. O Éder me deixou com essa incumbência de novo de apagar as luzes. Pois Que é, bom. Como é e que vou tá estar aqui Aracaju te aí? ajudando. Aracaju Como tá é que tudo tá? tranquilo, Como é que tá a pessoal temperatura aí? um pouco quente, apesar de estar chovendo vários dias, mas Aracaju nunca deixa de ser aquele lugarzinho quente, mesmo à beira do mar. Tem aquela brisa, mas quando a chuva não vem, o bicho pega. E por aí, Quantos como é que tá? graus, mais ou menos, aí? Em média, depende do dia, 30, 31, 32, tem dias que baixa para 29, fica nessa média. Aqui tá 25 e tá frio. Ah, imagino. Essa época aí, tá chovendo muito ou só fazendo frio? Só frio mesmo. Temperatura Roberto, boa cadê demais. aquele. Cadê aquele template de livros? Você não tem aí, não? Porque o pessoal tá fazendo live agora, é cheio de livro atrás. Cadê os Eu já seus? botei um, eu já Um coloquei quadro ali aí. um quadro, coloquei Tem um um Espírito licor ali também que eu Santo vi. ali. Tá ali o whisky. É uísque. Tá Isso. certo. Olha o Silvio entrando, Devagarzinho o pessoal vem entrando. Vamos esperar mais um pouquinho. devagarzinho. Salve, salve, pessoal. Vamos lá, vamos entrando. Esperar só mais um pouquinho e aí Isso, a gente começa. alguns alunos meus, bacana. Fico muito Ah, que legal. feliz. Semana foi muito Legal. boa, né, Alberto? A gente teve uma semana muito Muito recheada, construtiva né? aí, muito recheada, né? Então, assim, o, para quem não me conhece, eu sou o André Velano, eu sou de Minas, o Roberto Wagner é de Sergipe. Então, assim, esse grupo MDT Discussões, ele uniu a galera, né, do Brasil inteiro, não só do Brasil, né? Quer dizer, segunda-feira teve uma colega do Canadá, né? Então a gente queria muito Ilustre. agradecer mesmo, nesse início, agradecer a cada um de vocês que participou dessas lives, né? Tem muita gente que não está assistindo ao vivo, está assistindo depois. Essas lives têm sido gravadas, né? Sim, Disponibilizadas para todo mundo. E a gente ficou muito feliz dessa segunda série aí, está sendo um sucesso. A terceira série, que começa dia 22 de junho, já está com a programação completa. Já pô, que tem gente legal. querendo participar da quarta em julho, né? Então lembrar que essa live é de um grupo de WhatsApp, né, que se chama MDT Exato. Discussões, que a gente discute sobre o método Mackenzie, né, que é um dos métodos mais conhecidos de avaliação e tratamento da dor musculoesquelética, não só da coluna, como das extremidades, que nós vamos falar bastante hoje, né? Isso, Então, o grupo não exatamente. tem, essa live não tem a ver com o Instituto, apesar da gente venerar e gostar de todos do Instituto. Não, a gente não, não sei, o que, que seria dessas lives sem o Instituto? Nós estamos aqui por eles, né? Então, Isso mesmo. agradecer ao Liberato, a todos do Instituto, inclusive o Liberato, de vez em quando ele entra aí, a gente fica esperto. É, pois Ele é. sempre dá um, ele tem gostado bastante também. Então, assim, Legal. segunda-feira a gente teve a live com a Poliana Graça, direto do Canadá, né? Então foi uma Foi surpresa pra sensacional a gente, live dela. foi espetacular. Na terça-feira foi um show lá com o professor, esse professor com letra maiúscula, né? O professor Adriano Isso. Pesolato, que deu um show sendo moderado por Everton, esse grande talento do MDT aqui no Brasil.
Na quarta foi um espetáculo também, né? Os lords lá, poetas da fisioterapia, o Igor Andrade, que é meu vizinho aqui de cidade, e o Léo Ávila, que é esse grande conhecedor sobre dor, né? Foi um bate-papo fantástico, né? Realmente foi sensacional, como que realmente tem muito fisioterapeuta que tem uma cultura além, né? Isso é muito importante, Isso. né? Foi muito massa, né? Aí na quarta, assim, dando continuidade, na quinta-feira teve a Amanda, né? É tão legal ver a Amanda falar, aquele brilho nos olhos dela, né? Aquela Aquela empolgação de quem, energia a 220, isso, né? de quem realmente gosta do que faz, né, Roberto? Isso é muito importante, Exato, gostar do que exato. faz, né? Então, assim, foi Extremamente importante. fantástico e muito bem também moderada e ponderada pelo Éder, né? Brilhantemente, diga por sinal. Isso. E ontem, quando a gente achou que ontem ia ser uma live mais tranquila, foi um espetáculo. O Marcel deu um show Não de conseguimos conhecimento no respirar. MDT, espetacular. Foi uma grande aula e também uma condução muito ponderada do Éder. Então, assim, foi uma semana recheada. E depois disso Exato. tudo, Roberto, quem poderá nos defender, Roberto? Então, assim, a gente vai ter que segurar essa onda aí. Foi muito bom, muito produtivo. Uma semana realmente espetacular. E ainda bem que essas lives estão gravadas. E a gente tem tido um feedback muito legal. Então, assim, Roberto, eu me lembro, para a gente fazer uma introdução, eu me lembro da minha primeira semana de aula, cara. Agosto de 98. Eu sou das primeiras turmas da PUC BH. Tem Eu me pouco tempo. lembro, pouco tempo, e o professor perguntou, e eu me lembro o colega que respondeu, chama Luiz Augusto Pimenta. Se um dia ele assistir essa live, ele vai lembrar. Luiz, por que fisioterapia? E ele, com aquele brilho nos olhos, respondeu, porque eu amo de paixão. Ele contou o caso dele, que ele teve uma lesão de LCA e ele reabilitou e a partir daí ele se apaixonou com a físio. Eu nunca esqueci isso. Então, Roberto, e você, Roberto? Como é que você chegou na fisioterapia esportiva e depois como é que você chegou no MDT? Então, André, primeiramente eu quero agradecer imensamente, do fundo do coração, pelo convite. É uma honra enorme estar aqui com vocês. Eu que faço parte aí desse grupo do WhatsApp que vem fazendo um trabalho muito bacana, e a sua ideia, a ideia do Éder e do nosso amigo Paulo, nosso King lá de Salvador, que foi uma ideia brilhante, onde nós conseguimos ver tantos profissionais de altíssima qualidade, de altíssimo nível, conseguir discutir o MDT de uma maneira tão simples, algo que não tem um raciocínio tão simples para quem está iniciando ou para quem não conhece, mas o objetivo é a gente tentar simplificar. Então, quando vocês me confirmaram isso, eu me senti Ótimo. extremamente grato. E eu falei, a responsabilidade é muito grande, já passou muita gente boa aí, vamos ver se eu consigo aí tentar contribuir com alguma coisa. E aí, quando eu vi que você ia moderar essa live, eu fiquei tranquilo, porque nós somos amigos desde 2013 e temos uma facilidade muito grande de comunicação, então eu fiquei muito feliz. E é isso. Aí agradecer também ao Liberato por ele ser uma grande referência. Liberato é uma referência, apesar dessa live ela não ter nada a ver com o Instituto, nenhuma relação direta, mas o Liberato ele sempre foi, além de um gentleman, um excelente professor e profissional, um cara que sempre esteve aberto a nos dar coragem para realmente quem quer seguir adiante. Então, minha gratidão ela Humilde, fica aqui. humilde e muito sábio, né? As duas coisas. Muito, muito. Então, veja só, a minha trajetória com a fisioterapia ela começou o seguinte: eu fui jogador de futebol. Você Ó, que sabe que eu sou massa. flamenguista roxo, só que eu joguei no Vasco. Um olheiro me viu jogar no Vasco, e aí me viu jogar, me levou para o Vasco. Então o Comecei a Vasco jogar. aceita qualquer um. O Vasco aceita qualquer um.
E aí o meu pai, ele falou, pô, mas essa história de jogar no Vasco e tal, comecei a jogar tal, e as coisas foram fluindo e eu me lesionei. Eu tive uma fratura de tíbia e fíbula num jogozinho recreacional. Eu tinha proposta de jogar, de fazer teste, e deu ruim para mim. Me lesionei. E eu demorei muito para me recuperar física, mas principalmente psicologicamente. Aí entra a fisioterapia do esporte, o MDT no esporte. Naquela época eu não conhecia e infelizmente eu não consegui me recuperar de maneira hábil. Passei 1 ano e 3 meses para me recuperar. E a minha carreira no futebol acabou, os meus sonhos acabaram e eu tive que seguir adiante. Vamos seguir adiante, vamos tocar fundo. E a fisioterapia ela não me deu o que eu esperava, não me deu o que eu precisava. Eu prometi para mim mesmo que depois daquilo as coisas iam mudar para mim. E eu falei a mim mesmo que eu ia fazer fisioterapia, minha ideia era medicina. Eu larguei a história e eu fui em busca disso. E por incrível que pareça, meu amigo, meu primeiro paciente quando eu fui estagiário foi jogador de futebol. E eu recebi uma lesão extremamente complicada para tratar. E com o auxílio do meu professor de estágio na época, eu consegui recuperar. E eu falei a mim mesmo, eu vou fazer por todos os pacientes aquilo que não conseguiram fazer por mim. E desde então, todas as vezes que eu trato um paciente, principalmente um desportista, na verdade não principalmente porque não existe distinção, mas quando eu trato um desportista existe algo diferente. E eu comecei a atuar com a fisioterapia desportiva de uma maneira extremamente apaixonada. Assim como você, eu sou um louco por esportes. E todas as vezes que atuo com esporte, meus olhos brilham, porque falar sobre o que se ama é muito bom. E falar sobre fisioterapia desportiva é melhor ainda. E MDT no esporte, aí você imagina o quão alto nas nuvens a gente consegue ficar. E o meu contato com o MDT no esporte, ele surgiu em 2013. Eu passei numa seletiva como fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Ginástica, Bacana. onde eu pensei que fosse algo que não fosse ser possível e as portas ficaram abertas. Eu passei a seletiva e quando eu comecei a trabalhar na Confederação, lidar principalmente com as meninas da Seleção Brasileira de Ginástica, que tinham aqueles trabalhos diários, exaustivos, de inúmeras repetições, como a gente sabe que o profissional de altíssimo rendimento tem, eu me deparei com uma coisa, no primeiro mês, 1 mês e meio. Eu simplesmente me deparei com uma dificuldade enorme de ver que inúmeras outras técnicas que eu trabalhava, osteopatia, Mulligan, Maitland, a crochetagem, o dry needling, mobilização neural, enfim, inúmeras coisas não estavam dando certo. E aí eu viajei rapidamente a Brasília para fazer o meu primeiro módulo, o Você módulo foi A. voar em Brasília? Foi. Eu fiz o A em Brasília até me apaixonar por BH e nunca mais sair de lá. E aí o meu primeiro módulo foi em Brasília e eu fui em busca de uma resolução urgente, porque nós iríamos viajar à Bielorrússia, em Minsk, a uma etapa de Copa do Mundo que era extremamente importante, muitas seleções tops no mundo estavam se preparando há muito tempo e nós tínhamos apenas 1 mês e meio, 2 de preparação e muitas lesões estavam acontecendo, várias ginastas elas vieram lesionadas e na minha avaliação biomecânica eu consegui detectar que as lesões elas eram pertinentes ao passado. Mas enfim, fiz o módulo e quando eu voltei a Aracaju, André, me deparei com a situação, porque o Liberato ele tratava o pessoal no curso. Eu falava, mas não é possível que um movimento consiga melhorar uma pessoa de uma maneira tão rápida. Eu lembro que ele tratou uma professora de ginástica, uma bailarina, e ela chegou com um déficit de movimento para flexão extremamente importante. E mais ou menos em 15 minutos ele devolveu o movimento, ela saiu caminhando normal, com uma correção extremamente rápida e uma análise clínica fantástica. Então o MDT Eficiência, começou né, Roberto? a Eficiência. eficiência. A eficiência mecânica, ela começou ali a produzir algo em minha cabeça que eu falei, eu tenho que ver se isso realmente tem resultado. André, quando eu cheguei, que eu avaliei as 3 ginastas que iam ser cortadas da seleção, foi uma sessão.
Eu estava conversando com elas ontem e uma delas me falou, Roberto, nós viajamos a Minsk e você zerou minha dor e a gente ganhou até hoje a única medalha da história de uma etapa de Copa do Mundo de uma seleção de conjunto do Brasil na Que ginástica. show, E foi uma que medalha show. de bronze. A nossa seleção Parabéns. foi muito, 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 muito capaz de fazer isso e muito merecedora. Mas eu digo a você que se o MDT ele não tivesse feito parte daquele momento na minha trajetória, dificilmente a gente tinha chegado ali, porque as ginastas que estiveram presentes, elas eram muito importantes, eram ginastas experientes, e se elas ficassem fora ia ser muito difícil. Então o MDT começou a transformar a minha vida, a minha visão, a minha maneira de pensar, de agir pessoalmente também, além de profissionalmente. Fantástico, fantástico. Roberto, e assim, você está falando de um atleta profissional, mas aí, e a gente, parabéns por essa história. A gente tem que lembrar também que atleta não só é o atleta profissional, né? Tem um atleta profissional que vive, né, do esporte, mas existe o atleta amador, que é aquele cara que não vive do esporte, mas é um cara que se cuida, né, mexe com dieta, etc e tal. E tem um atleta recreacional, aquele de final de semana que a gente está sempre atendendo, inclusive eles até aposentam, né? Às vezes quando machuca. Então, assim, de uns anos para cá, a gente vê esse boom de aumento do número de atividade física, né? A própria Sonaf, ela tem um e-book lá no site dela que fala que teve um aumento aí nos últimos 10, 12 anos de 24% de pessoas praticando atividade física. Né? Lá em São Paulo, em algumas capitais, fizeram estudos aí de que pessoas estão fazendo aí, um terço para um quarto das pessoas estão fazendo aí 150 minutos de atividade física por semana, que é o mínimo recomendado pela OMS, né, para você não ser Isso, sedentário. Então você teve um aumento do número de atividade física. E o Herbert Verhagen, ele fala que existe um efeito colateral para isso. O seu aumento o número de atividade física, consequentemente, aumenta o número de lesões. Né? E, exatamente. inclusive, a gente sabe também que um fator de risco para uma lesão é uma lesão antiga. Então, olha a importância, olha o tanto que esse fisioterapeuta pode ser um grande aliado para as pessoas se manterem ativas, né? Então aí vem minha pergunta para Exatamente. você, né? No seu dia a dia, é frequente você atender atletas profissionais, amadores, recreacionais? Então, a minha vivência, apesar de não de trabalhar muito com esporte, eu não trabalho só com esporte, eu trabalho com todas as outras áreas que envolvem o tratamento musculoesquelético, mas a minha vivência ela é diária, com esporte, diária com análise biomecânica, com movimento. O MDT ele faz parte o tempo inteiro da minha investigação, da minha tratativa e do meu trabalho de prevenção, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Então, não são só atletas de alto rendimento, altíssimo rendimento. Os atletas recreacionais, as pessoas que praticam atividade física para tentar sair do sedentarismo e aqueles que estão iniciando. Eu faço corrida, eu treino de 3 a 4 vezes por semana, eu sou meio maratonista. E quando eu voltei a fazer atividade física, mesmo com todo esse conhecimento e sabendo todos os riscos, a gente sente quando a gente altera pelo menos 10% no mês dos nossos treinos. O Christopher Powers, ele explica o seguinte, se você, num mês, você aumenta mais que 10% do seu treino, associado a uma lesão que você não tratou em um ano, você tem uma predisposição de uma recidiva ou de compensações gerando sobrecarga na Importante região que isso. você sentir dor ou em uma outra região. Então é de suma Muito importância bom para a corredores, né, gente... Roberto? Exatamente, exatamente. E o MDT, ele consegue verificar de que maneira potencial a gente pode conseguir educar, porque o Mackenzie, o método Mackenzie, como é conhecido de maneira mais simples, utilizando o nome do Robin Mackenzie, é um método de análise, de investigação, onde a gente ativamente, com movimentos, a gente consegue identificar isso no atleta e fazer com que ele perceba que aquilo é potencial para a melhora dele. Então você imagina chegar para um atleta, para um corredor, para aquela pessoa que passa o dia inteiro ali sentada e que vai correr à noite porque a pretensão é fazer alguma coisa, porque gosta de esporte, gosta de movimentar-se, e essa pessoa tem uma predisposição a se lesionar e lesiona. E aí, como é que a gente age? Será que a gente tem como conseguir prevenir isso? Então, no dia a dia,
o número de pessoas que estão praticando atividade física, principalmente sem acompanhamento, André, é muito grande, principalmente as corridas. Nos Estados Unidos hoje, estima-se que todos os dias, cerca de mais ou menos 300 a 400 pessoas, em média, elas queiram começar a correr. Então veja que existe um número significativo de pessoas que querem começar, vão começar e provavelmente começarão sem qualquer tipo de assessoria de algum profissional, seja ligado à fisioterapia, à educação física, à medicina esportiva em si. Então o risco de uma lesão é eminente, né, para as pessoas que não têm o conhecimento do seu próprio corpo e que não têm um acompanhamento profissional. Isso. Qualquer esporte machuca, mas o que machuca mais é o repouso, né, Roberto? O repouso, o sedentarismo, ele é muito pior. Então, isso, se a gente for comparar, não tem nem, né? Mas aqui, vamos fazer uma releitura aqui. O fisioterapeuta que trabalha com esporte, ele não lida só com o tratamento das lesões, né? É bom que você falou da prevenção. Ele participa do atendimento imediato, ele avalia, importante o tanto que esse MDT para a gente é importante, a avaliação. Ele trata, ele previne, ele também atua no recovery, né? Que é ali pós-competição. Então, só uma pergunta rápida para a gente entrar na parte clínica de avaliação. Você já fez algum atendimento imediato, onde os ensinamentos do MDT, do método Mackenzie, te ajudou? Você já teve alguma situação de atendimento imediato? Já inúmeras vezes. Eu sempre participo de eventos, a minha clínica ela patrocina eventos, e para você ter uma ideia, a quantidade de pessoas que se lesionam na hora é uma coisa enorme, é exorbitante. Por exemplo, um jogo de futsal, acompanhando uma seleção de futsal, eu estava presente em quadra e aí notei que um atleta ele saiu sem autorização do técnico, urrando de dor. E aí automaticamente eu corri junto com o médico, ele fez a primeira intervenção e aí eu falei, deixa eu dar uma olhada. E aí o MDT ele conseguiu fazer com que eu pudesse ter esse tipo de investigação rápida. Eu falei, não volta, não volta, existe uma suspeita aqui de luxação, ele não está conseguindo movimentar, ele está sentindo muitas dores, apesar de não estar referindo tanta dor no ombro e referindo dor na região do trapézio e no bíceps, existe uma grande possibilidade dele poder piorar. E aí houve uma insistência por parte da equipe técnica para poder deixá-lo entrar, porque ele era um jogador extremamente importante. Eu falei, gente, não deixa, isso é algo, no momento, não mecânico. A gente não vai conseguir soltar isso agora. Ele voltou, o que foi que aconteceu? Ele piorou. E esse foi um caso que, com o MDT, depois que ele saiu, o médico me chamou de canto e falou, você tinha toda a razão. Aquilo era uma luxação e não era para ele ter voltado. E num outro momento, eu estava num campeonato de ginástica, para você ter uma ideia como é extremamente importante ter um fisioterapeuta no momento. Eu era o fisioterapeuta do evento e uma ginasta, ela foi fazer um movimento e ela prendeu o cabelo, o grampo do cabelo no tapete, no tablado. E quando ela prendeu o grampo, que ela girou, ela fez uma rotação cervical, algumas pessoas que estavam próximas, inclusive eu, nós escutamos o estalo. Ela travou na hora, vamos utilizar esse termo, ela não conseguiu mais continuar a série dela, ela saiu, e todo mundo ficou extremamente preocupado, eu chamei ela no canto, fui conversando com ela, fui acalmando, deixando ela respirar, ficar mais tranquila, utilizando aquela maneira de deixar mais calma, e aí eu comecei a tentar identificar o que foi que aconteceu. E aí, quando a gente começou a analisar com o MDT, a gente começou a verificar se existia uma direção de preferência, que a gente chama de DP, né? Que é onde a dor ela consegue aumentar a sua amplitude, reduzindo assim os sintomas, eu consegui achar uma melhora na hora para ela, com o trabalho de retração e rotação para o lado contrário. Ela respondeu na hora, voltou, competiu e foi campeã no aparelho que ela estava disputando. Então foi algo fantástico, foi uma intervenção imediata. Claro, ela foi campeã porque ela é extremamente capaz, extremamente treinada e ela era uma das favoritas, mas a intervenção para que ela pudesse continuar foi instantânea. E a questão da rapidez, né? Porque assim, naquele momento você tinha pouco tempo, né? Pouco tempo Isso. Eu tive a diferença. Uma situação parecida com essa no Rio. A gente atendia muita arbitragem lá no Rio. Eu fiquei no handball. Então a pessoa chegava e falava, em 10 minutos eu tenho que estar em campo. O que você pode fazer?
né? Então, nesses momentos, quem trabalha com Mackenzie, Mulligan, Kiro, osteopatia, tem essas Esse ferramentas feeling, para né? rapidamente, né? Roberto, a medicina esportiva evoluiu bastante, né? Então a gente tem muito instrumento, muito questionário, instrumentos inclusive baratos, né? Hoje o celular ajuda muito. Então, assim, juntando tudo isso, qual maneira que você identifica uma lesão pelo MDT? Né? Você utiliza alguma tecnologia junto, né? Como é que você identifica esse desarranjo, essa disfunção contrátil ou articular? E se você usa algum outro material, né, como termografia, enfim, análise biomecânica, você faz essa avaliação conjunta, multimodal? Como é que é? Então, lá na clínica nós temos o CILAB, que é o nosso laboratório biomecânico, e isso sempre foi partir de uma ideia de tentar ter um dado científico mais apurado, já que a gente precisa mostrar ao paciente, principalmente a gente ter a resposta rápida do quanto que aquele paciente vai conseguir evoluir, do quanto que o atleta ele vai conseguir passar para a próxima fase. A gente consegue identificar com a tecnologia se nós realmente estamos no caminho certo para a gente não proporcionar riscos, para a gente não passar de uma fase sem a gente realmente saber se o atleta ele está preparado. Então, antes de ter o laboratório, a gente ficava com a grande referência mecânica do Mackenzie, por toda a potência, por todo o aparato que o método ele nos dá, para que a gente possa ter segurança para gerar um diagnóstico. Só que aí é o seguinte, quando hoje eu avalio um paciente, a base da minha avaliação ela é completa do Mackenzie. Só que eu fiz uma adaptação. Todos os meus pacientes que são avaliados, quando a gente chega no instante que a gente tem que verificar os movimentos, posições, testar coisas específicas, a gente utiliza, por exemplo, a termografia. Se o atleta ele chega com uma dor no ombro, a gente precisa saber se aquela dor no ombro ela é uma dor que é pontual, que ela é de referência do próprio ombro, ou se essa dor no ombro ela já pode ser uma compensação ou sobrecarga por outra região. Então a termografia ela vai me mostrar as assimetrias térmicas, onde o que é assimetria térmica, que é quando a gente consegue verificar a diferença entre os dois lados, se existe uma diferença térmica entre um lado e outro. Então já no momento que eu estou avaliando com a termografia, eu começo a identificar os movimentos, a estratégia mecânica de cargas específicas para ter a resposta sintomática com o Mackenzie, e na termografia eu consigo ver a eficiência do Mackenzie já no momento da avaliação. A gente começa a perceber que aquela dor irradiada, aquela dor que vem, por exemplo, da cervical até a região do ombro, ela começa a se dissipar ou ela começa a reduzir e se concentrar num único ponto. É instantâneo. A gente identifica isso também, por exemplo, em lesões de membros inferiores. Nós temos análise cinemática e cinética com sensores. A gente faz uma análise, verifica a alteração de movimento, a gente verifica com testes biomecânicos específicos, como salto vertical, baropodometria, O Y, testes de teste. força, exatamente. E aí a gente começa a fazer o comparativo entre antes da atuação do MDT e depois da atuação do MDT, como que a tecnologia funciona. Então a gente verifica o tipo de pisada, como que ela melhora depois que a gente consegue fazer uma influência mecânica direcional precisa naquele paciente que já chegou com uma referência completamente alterada por dor ou limitação. A gente verifica que a força ela muda gradualmente quando a gente utiliza o método para fazer essa evolução no momento da avaliação. Nas análises com o Mackenzie, a gente costuma identificar com algometria nos pacientes que são necessários, se naquele momento o MDT ele conseguiu fazer aquele gráfico de dor alterar. Então a gente já mostra para o paciente essa referência. Então é muito bacana mostrar não só que a técnica é extremamente eficaz, como os dados eles são embasados e aí o paciente ele já fica mais tranquilo, o atleta sabe que ele vai conseguir evoluir com segurança, com eficiência e que ele mesmo vai contribuir com uma das coisas basais mais importantes do MDT, que é o autotratamento. É a autodedicação do atleta, é a autodedicação do paciente. A gente fala paciente porque somos fisioterapeutas. Então o atleta ele
tudo que ele não quer ficar em repouso, tudo que ele não quer ficar parado. Então ele precisa de algo inócuo, ele precisa de algo que possa direcionar de maneira bem identificada e progressivamente rápida, porque às vezes um atleta ele tem patrocinador, ele precisa que a equipe ela possa não estar não só dependendo dele, como trazendo resultados para alguns campeonatos quando a pessoa ela participa e precisa desses resultados aparecendo. E o MDT ele nos dá o conforto para que a gente possa dar essa diretriz. A gente chama o técnico e fala o seguinte, ó, vou mandar os dados para você, ele chegou com essa deficiência aqui. Depois que nós fizemos os testes, com essa técnica que fizemos, ele conseguiu evoluir aqui. Só que, ó, ele vai precisar de momentos em que ele vai realizar movimentos e vocês precisam entender que se ele tem uma limitação, ele precisa realizar isso aqui e a gente vai continuar evoluindo até o seu atleta voltar a ficar muito bem e começar a fazer um trabalho preventivo. A gente explica tudo isso e eles ficam muito seguros para que esse trabalho ele continue tendo respaldo positivo. É isso, Roberto. A reabilitação é isso, é mostrar ao paciente o que é que ele pode fazer, né? Então, na verdade, é ativo, né? Quanto mais ativo, melhor. Alguém citou aqui sobre a questão da força e você citou da algometria. Hoje tem algômetros de 300, 400 reais, né? Tem um professor Alexandre, que é Juiz de Fora, montou um algômetro super bacana. Então, tem algômetros baratos, tem dinamômetros que a gente pode adaptar, né? Hoje eu estou utilizando um dinamômetro com uma balancinha de feira, que custa 50 reais. A gente faz isso, você usa teste de ombro, né? Algumas coisas dá para você fazer. Sim, alguém sim. perguntou aí, o que você está utilizando para ferir força? Alguém perguntou aí. Gente, isso não é um merchandising, tá? Nós utilizamos lá na clínica, nós fomos uma das primeiras clínicas, das primeiras empresas no Brasil a estar utilizando um equipamento de uma acurácia fantástica, que é da Mediotech, que nesse mesmo aparelho nós temos algômetro e temos dinamômetro isométrico. Então veja, nós temos duas potências num aparelho, onde a gente consegue mostrar o resultado na hora, no próprio celular, mandando dados científicos para trabalhos científicos e mandando gráficos e resultados para que o paciente ele consiga ver. A gente pode ligar a tela da televisão, no computador, fazer o relatório, mandar para um treinador, mandar para aquele profissional de educação física que acompanha o personal lá que acompanha o cara que está na academia e precisa evoluir a força, e ele tem um déficit de força no ombro por um desarranjo um déficit de força no peitoral por um desarranjo no ombro, e a gente consegue eliminar o sintoma do ombro, tratando o ombro, melhorando a força muscular e melhorando o direcionamento do movimento, já com os resultados na mão. Então a gente utiliza. É uma tecnologia mais barata que o isocinético. O isocinético é uma tecnologia bem mais cara, não é acessível para muitas pessoas. Agora, a facilidade, inclusive comprovado cientificamente, como o dinamômetro isométrico nós conseguimos levá-lo a qualquer lugar. É uma tecnologia móvel e de muito fácil utilização. Então, nós utilizamos lá o dinamômetro isométrico para conseguir aferir a força, mas nós temos plataforma de força, plataforma de salto vertical. A gente já identifica, por exemplo, apareceu um paciente essa semana que ele joga futebol, ele é jogador recreacional, essa lesão dele já está presente há um tempo e com a pandemia ele parou de jogar. E aí ele foi referenciado à clínica, chegou lá com bastante desconforto na base do tendão do calcâneo, lá próximo já ao calcanhar. E aí ele falou o seguinte: eu estou sentindo muita dor, eu senti como se isso aqui fosse uma pedrada, levou o exame e tal. E eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, esse exame é muito importante, deixa aquele um pouquinho de lado. Meu principal exame agora é você vai me passar tudo o que está acontecendo. E aí nós, antes de começarmos a testar, a gente verificou lá a termografia, temperatura extremamente aumentada, mais ou menos 3 graus de diferença de um lado para o outro. A termografia mostra que a partir de 0,9 a 1 grau, isso já é uma assimetria térmica grave, e ele estava com 3 graus de diferença de um lado para o outro. Só que para a gente discernir, assim como o MDT com as nossas análises, se aquilo é algo mecanicamente relevante ou não, a gente começou a fazer os testes com o Mackenzie. E aí fizemos uma análise comparativa na hora. Ele melhorou força,
quando nós testamos o início para o fim, com um teste específico para a região do tendão do calcâneo. Ele não respondeu a teste da coluna, nós fizemos a análise investigativa na coluna, ele não tinha nenhuma relevância com a coluna, e aí nós fizemos aquele trabalho excêntrico para o tendão do calcâneo, e começamos a ter resultados já no primeiro instante. E ele teve uma melhora significativa, ele falou que melhorou cerca de 70% já no primeiro instante. A gente teve melhora do centro de gravidade quando ele estava na estabilometria parado para verificar o grau de estabilidade. Isso com o Mackenzie. Nós verificamos redução da dor, redução significativa da temperatura, ele reduziu 2,6 graus, ele estava com 3 graus de diferença de um lado para o outro. Então ele teve uma redução significativa, mostrando que aquele acúmulo inflamatório, ele não era um acúmulo inflamatório químico, aquela inflamação ela tinha a ver com a parte mecânica. Então a alteração na estrutura articular, ela tinha uma relevância precisando de uma carga específica. Então, se a gente fosse lá tentar mexer, colocando outro tipo de estímulo, talvez a gente piorasse ele. E quando a gente foi com a diretriz assertiva, com o MDT, a gente já conseguiu ver que a tecnologia, ela além de mostrar a gente o quanto que o paciente evolui, ela mostra que o MDT é uma técnica fantástica para avaliar e para tratar, mostrando o resultado já no momento em que nós estamos com o paciente pela primeira vez. Na avaliação. Exatamente. O que Roberto, é curioso, né? O Igor está perguntando aqui se você acha que os atletas têm uma alta eficácia, né? Uma alta eficácia elevada. Ou se os pacientes do esporte têm as mesmas dificuldades que o cidadão comum tem em ser disciplinado com relação ao movimento repetido. Então, vamos lá. O atleta em si, vamos falar do atleta diferenciando um pouco daquela pessoa que pratica atividade física, mas não é atleta. O atleta, em sua grande maioria, ele combina, ele se encaixa perfeitamente com o MDT. O Alan Besling, ele é um dos maiores estudiosos do MDT do esporte do mundo. E o Lynch, né? Tem o Greg Lynch também. O Greg Lynch. O Alan Besling, ele explica o seguinte: por que que o MDT no esporte, o MDT e o esporte, eles são chave e cadeado? Porque todo atleta precisa de movimento. Todo atleta precisa se sentir útil, apto a fazer alguma coisa. Todo atleta, ele gosta de participar. Ele não quer ficar parado, ele quer ter resultado. Então, quanto mais aplicado e disciplinado o atleta for, com certeza mais rápido vai ser o direcionamento e o resultado do tratamento. Então, a diferença entre, por exemplo, um atleta que precisa de um resultado rápido e que o esporte exige essa velocidade para que ele possa ter resultados, facilita para que, com a experiência do profissional e um bom direcionamento diagnóstico e prognóstico, nós possamos ter grandes resultados, associando isso, né, à autoeficiência, ao autotratamento. E não que isso não aconteça, claro que isso é muito pessoal, mas eu já começo a notar que, por exemplo, as pessoas que praticam uma atividade física, mas aqueles atletas recreacionais, que gostam de tomar uma cervejinha depois do baba, depois do futebolzinho, e você pede para que, no bar da Dalva, tal, aquela conversinha de amigo, bebe durante, bebe depois o futebol, a gente começa a perceber o seguinte: você passa o movimento, passa o exercício e pede que ele vá realizar. E aí você dá uma série específica e o que é que acontece muitas vezes? A gente não consegue ter esse feedback muitas vezes. Você pede para realizar, por exemplo, de 3 em 3 horas, quando a gente acha uma alteração de disfunção contrátil, que a gente precisa reduzir a carga com o número de séries, mas colocar uma constância para que haja um remodelamento tecidual. E a gente precisa dessa resposta gradual e muitas vezes, eu não consegui realizar 3 em 3 horas, na verdade tem 3 dias que eu não faço. E aí você se pergunta, será que sou eu, que sou pouco convincente? Será que eu preciso instigar mais? Será que eu estou precisando melhorar com aquilo? Ou será que aquele cara ali, ele realmente deu uma falhada ali e eu preciso ser um pouco mais firme, mais incisivo? Então existe essa diferença, né? Então, como a gente precisa de resultados que sejam mais precisos, mais rápidos,
para que a gente possa devolver ao esporte, devolver à atividade dinâmica, eu noto essa diferença. O atleta, ele normalmente ele é mais comprometido. O atleta, ele tem uma necessidade, uma sede de fazer aquilo. E é por isso que o MDT ele se encaixa perfeitamente. A gente consegue mostrar e eles conseguem reproduzir e ainda tiram foto, fazem vídeo e falam, ó, tá vendo, eu estou fazendo, será que eu estou fazendo certo? Se não tiver, diz aí que eu quero fazer agora. Então, aquela ansiedade em querer melhorar, muitas vezes ajuda bastante para que seja tão eficaz. Ô, Beto, e pode até atrapalhar também, né? Imagina aquele cara que você fala assim, você vai fazer 10 repetições de hora em hora, ele faz 1000 repetições de hora em hora. Ele é auto-eficaz demais, né? Acontece. Mas é o que você falou aí, Roberto, nossa reabilitação hoje mudou, né? O paradigma da fisioterapia saiu da maca, né? Hoje é 10% maca, 90% fora da maca. E como a gente sabe que quando a gente não encontra o desarranjo, que acaba que no esporte é muito comum você não achar o desarranjo, mas ainda bem que tem, né? O Expose veio para isso. É lógico que você, mesmo que o Expose seja superestimado, mas se você pega os resultados do Expose e divide pela metade, já é muita coisa, né? Muita dor no ombro ali, cervical, muita coisa no quadril ali na lombar. Mas tirando o desarranjo, a gente sabe que a gente tem muita disfunção contrátil, e aí entra a questão do controle da carga, essa progressão de força, né? Que é essa pedra angular no McKinsey. Como é que você vai fazer para remodelar isso? Essa evolução do atleta depende de quais fatores com essa ação do MDT, né? Como que identifica o momento ideal aí de cada fase, né? Como é que você progride esse tratamento aí com relação a essa disfunção contrátil? Já que a gente saiu um pouco agora do desarranjo e entrou mais nessas questões de disfunção contrátil, disfunção articular, como é que a gente trabalha com essa progressão? Diferente daqueles pacientes da clínica, onde a gente lida com as pessoas que têm uma vida mais sedentária, mais monótona, lidar com o atleta é sinônimo de que a gente vai encontrar lesões. Lidar com o atleta é sinônimo de que a gente vai encontrar inúmeras disfunções, inúmeras alterações musculoesqueléticas, tendíneas. Então, as disfunções contráteis, as disfunções articulares, elas são bem mais frequentes do que o público que não lida com o esporte. Então, para a gente progredir, e aí o MDT é extremamente eficaz e trabalhar com o atleta facilita, porque a gente precisa dessa progressão de maneira gradual e de maneira constante. Então, no dia a dia, quando a gente começa a acompanhar um paciente, ele chega, por exemplo, com uma lesão na coxa, a gente precisa saber identificar, já que aquela lesão na coxa ela é uma disfunção, ela tem um grau de cronicidade, ela já tem uma fibrose ali, uma região alterada, uma inflamação ali, que já tem uma dificuldade de ter uma cicatrização. Além de ser convincente e mostrar, explicar fisiologicamente por que a gente precisa que aquele exercício tenha aquela frequência, nos testes já avaliativos, no prognóstico que a gente gera, a gente precisa mostrar o quão célere vai ser o tratamento, mas o quanto que o atleta ele precisa ser paciente para entender que cada lesão ela tem uma resposta. Então, se a gente lida com uma disfunção contrátil, a gente começa a identificar já no momento das respostas sintomáticas que aquilo ali vai dar um pouco de trabalho, que a gente vai precisar de tempo, a gente precisa fazer educar aquele relato de custo e benefício e educar. Exatamente, fazer um bom gerenciamento do tratamento. Acho que o bom gerenciamento parte de uma boa conversa, além de uma grande avaliação bem feita, você precisa saber fazer esse bom direcionamento. É importante, né, Roberto? A comunicação. Porque o tratamento ele tem uma dualidade. O paciente ele precisa, o atleta ele precisa ter a segurança no profissional dentro do que ele está fazendo, mas ele precisa entender a responsabilidade que ele tem no tratamento. E toda a equipe técnica que está compondo aquele âmbito desportivo, eles precisam entender que aquele atleta ele vai permanecer um tempo parado, que ele vai precisar fazer o tratamento, porque não adianta a gente tentar fazer um trabalho de uma alteração
muscular, que vai precisar de algumas semanas para poder remodelar, poder reconstruir com a carga mecânica um colágeno específico, com uma boa qualidade, e para isso ele não pode treinar muitas vezes, ele não pode fazer alguns educativos direcionados, e não precisa ficar em repouso, o que é pior, porque os nossos atletas, eles quando são consultados ou direcionados por alguns outros tipos de modelos patomecânicos, por exemplo, esses modelos eles prezam por repouso. E tudo que a gente não precisa do tratamento com atleta e com MDT é de repouso. A gente precisa achar a direção e achar a posição ou o movimento específico, como nós ouvimos na live ontem na live do Marcel, nós temos movimentos que não necessariamente têm obstrução quando a gente lida com desarranjo, ou alguns movimentos que não necessariamente a gente vai achar aquela alteração de maneira tão clara e evidente, e a gente precisa colocar carga, a gente precisa achar a amplitude específica, a gente precisa achar o direcionamento do movimento expressivo, e a gente tem que fazer esses testes e tem que colocar a mão na massa, tem que falar, ó, você vai ter que fazer isso aqui tantas vezes por dia. Então vamos lá, só vai dar resultado se você fizer desse jeito. Você quer voltar a jogar? Você quer voltar a chutar uma bola? Você quer voltar a correr? Quer voltar a participar de uma maratona? Então você precisa estar junto comigo. Ó, o tratamento aqui é uma dualidade e como no dia a dia você vai mais estar longe do que comigo, eu preciso que você esteja conivente com o tratamento para que você mesmo possa se ajudar. Então, como eu tenho essa fácil relação com o meu atleta, o atleta confia no meu trabalho, mas acima de tudo ele entende a importância dele no tratamento, acompanhar um paciente com a disfunção contrátil precisa muito disso, da adesão, da confiança, da autoconfiança. E as disfunções articulares, que a gente sabe que algumas elas são mais complicadas, com um grau de restrição muito grande, né? Eu pedi uma autorização para o meu grande amigo, e eu sou muito fã dele, o Washington Coração Valente. Você lembra dele, que jogou no São Paulo, jogou no Fluminense, Lógico. Seleção brasileira. Jogou depois de fazer uma angioplastia, ainda fez 34 gols em 2001. Exatamente. Eu gosto de futebol. O cara é fantástico. Grande jogador. Um ícone do nosso futebol, um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ele mora aqui em Sergipe e ele é meu paciente, meu amigo. E eu estava conversando com ele, eu falei, você me permite poder contar um pouquinho? Em 2010, ele sofreu uma lesão onde ele fraturou a clavícula direita. E essa fratura da clavícula, na época, ela foi tratada com medicações, anti-inflamatórios, fisioterapia, mas que não trouxe uma eficácia muito grande, porque ele tinha que voltar a jogar. Foi uma fase que o Fluminense precisava muito, foi campeão brasileiro na época, e precisava muito dele, precisava que ele tivesse apostos ali. Ele sofreu bastante com essa lesão no finalzinho. E aí ele tratou meia boca tal, e essa lesão nunca curou completamente. Mas aí chega um momento, como a gente sabe que algumas alterações de disfunções contráteis e articulares, elas somem os sintomas durante o tempo, esses sintomas eles vão embora, só que em algum momento da vida ele pode voltar. E quando esse sintoma volta, ele vai começar a incomodar, ele vai trazer uma compensação, ele vai trazer uma dor crônica que seja maior, ele vai trazer uma hipersensibilização do local, e isso pode começar a causar um grau de restrição muito grande. Então, o que foi que ele fez? Ele não tratou, depois disso, estava sem dor, e quando foi em 2019, ele começou a sentir dor de novo. E aí ele me contactou por meio de um amigo meu e falou, Roberto, estou precisando tratar. E quando eu fui ver, ele estava com uma disfunção articular no ombro, causada por aquela lesão lá atrás da clavícula. E aí a gente começou a tratar, achamos um pequeno desarranjo na cervical que surtiu um pequeno efeito no início, mas que não teve diferença significativa, nem relevante, e aí achamos uma preferência direcional. Só que eu falei a ele, ó, nos primeiros momentos, você vai sentir uma leve piora. Você vai sentir desconforto nos primeiros dias que você estiver fazendo, porque você vai estar mexendo numa coisa que está parada, você está mexendo numa coisa que não está sendo estimulada, você vai mexendo no que está quieto, o negócio vai feder um pouquinho,
mas aos poucos você vai começar a apresentar diminuição da dor, melhora da sua função e você vai se sentir mais apto. Eu só preciso que você não pare. E foi exatamente o que ele fez, é o que ele está fazendo. Nós estamos recuperando, eu dou um tempo para ele, de algumas semanas, para que ele possa fazer os exercícios, remodelar. Ele teve um ganho, André, de mais ou menos 100 graus entre o início do tratamento e agora, significativo. Ele tinha uma redução de abdução enorme, extremamente importante. A rotação interna com a adução e a extensão, que é aquele teste de Geber, ele não conseguia colocar a mão na cintura, e hoje ele consegue já colocar a mão nas costas, subindo, graças ao movimento direcional que a gente conseguiu perceber por meio do método. Ele voltou a fazer alguns treinos sozinho, de maneira específica, porque nessa pandemia ninguém pode estar jogando, e ele falou, ó, eu já estou começando a fazer uns fortalecimentos que você me liberou, começando a fazer alguns movimentos que eu não estava conseguindo fazer antes. Então isso para mim é extremamente importante. Eu nunca imaginei que você não tocar em mim e me mostrar movimentos para fazer no dia a dia eu pudesse melhorar. Agora sim, tem que ter paciência, tem que ter disciplina, porque senão não dá resultado, né, Roberto? Eu fiz exatamente, você foi atleta, um cara que até hoje se cuida, então fica muito mais fácil a gente lidar com um atleta que sabe a importância daquilo, que consegue ver que o desenvolvimento daquilo pode trazer resultados positivos, e aí fica mais fácil da gente conseguir a recuperação, né, André? Isso. O Éder está fazendo uma pergunta interessante, e o próprio Evert Verhagen, ele fala que você, quando tem uma lesão, pós-lesão, você tem uma demanda física, você tem uma demanda, né, mecânica, psicológica, e você tem uma demanda relacionada a estilo de vida. Então, olha só, você tem um tanto de pressão, olha ele falando aí, pressão da torcida, de clube, patrocinador, né? É o cara querendo que Ronaldinho jogue sem ter condições, ou seja, quais técnicas que você utiliza aí para convencer o paciente a respeitar esse tempo de recuperação da lesão, né? Você utiliza algum tipo de educação em dor? Você faz algum tipo de aliança terapêutica diferente? Então, aí entra aquele modelo que a gente vem discutindo, né, o modelo biopsicossocial, mas sem entrar muito nessa seara, né, porque assim, a gente sabe a importância disso, nós temos psicóloga lá na clínica que pode acompanhar os atletas para que eles possam estar participando das suas angústias, das suas necessidades, mas aliado ao tratamento, antes, muitas vezes eu procuro conversar com o paciente para que ele entenda, né, que isso precisa de um tempo. Então a gente precisa demandar de calma e precisar que esse atleta ele entenda que tudo precisa de um tempo, que é muito melhor ele ficar um pequeno instante sem fazer aqueles movimentos e voltar de maneira hábil e segura, do que ele tentar voltar antes do tempo e ele conseguir piorar a lesão e não voltar tão cedo. Você já percebeu, direcionando um pouco a essa pergunta que meu amigo Éder fez, um abraço para você, Éder, quantos atletas eles se aposentam antes do tempo? Eu estava fazendo uma varredura entre alterações somato-emocionais, né, biopsicossociais. Inúmeros atletas de altíssimo rendimento eles não conseguem lidar com a dor. Então você precisa de uma equipe multidisciplinar, você precisa de um fisioterapeuta muito bem preparado para mostrar que além de um componente mecânico, você pode mostrar ao paciente que ele vai precisar estar engajado, que ele precisa ter calma, que ele precisa ter confiança, que ele precisa enxergar para ele e que nos mínimos detalhes você consegue mostrar a evolução. Uma coisa que ajuda muito a gente melhorar esse padrão biopsicossocial do paciente é mostrar nas nossas tecnologias o quanto que o paciente está conseguindo melhorar, o quanto de score que ele conseguiu melhorar em relação à força, o quanto de processo inflamatório que reduziu, que ele não estava daquele jeito, o quanto que ele conseguiu evoluir em relação à sua estabilidade dinâmica e estática, o quanto que ele está conseguindo evoluir em relação à sua autonomia, à sua autoconfiança. E isso no dia a dia vai fazendo toda a diferença, porque o atleta também, ele gosta de ver, ele gosta de perceber, e o visual às vezes faz toda a diferença. Então a tecnologia ele também vem ajudar a gente mostrar que o método, o MDT, ele é invisível para os olhos, mas para o corpo de quem se trata, ele é extremamente palpável
para quem se permite ter os grandes benefícios do tratamento. Então, você vê que inúmeros atletas perderam durante um tempo aí a possibilidade de se recuperar, como o Guga, como atletas astros da NBA, como o Howard do Orlando, como alguns outros atletas de tênis, como o próprio Conca, que jogou no Flamengo, no Fluminense, que fez uma cirurgia de LCA. Eu tive contato com um dos fisioterapeutas que são colegas meus de lá e o modelo patomecânico ele ainda é muito forte no meio esportivo. O fisioterapeuta tenta entrar com um método corretivo para a gente conseguir melhorar a mecânica, e aí você imagina quantos milhões aquele clube está perdendo e quantos milhões o atleta está perdendo. Então, é algo extremamente significativo a gente pensar que o psicológico do atleta, ele depende dele, depende da família, depende do empresário, depende do torcedor, da torcida organizada, depende do fã dele, daquela criança que está assistindo ali em casa, de quem está comprando camisa, e que isso está indo por água abaixo, e o MDT, ele é o futuro da medicina desportiva. O MDT está crescendo muito, a gente vai conseguir atingir um limiar de autonomia ainda muito grande, porque a gente, conseguindo atuar nesse meio, a gente com certeza vai fazer com que muitas empresas, muitos atletas e muitos torcedores não percam esse atleta de maneira precoce, como nós vimos aí, por exemplo, o Van Basten se aposentando tão cedo por uma questão de lesão, né? Roberto, tentando fechar esse raciocínio, acho que a Lud falou alguma coisa sobre transparência, você falou de empoderamento, assim, engajamento. Então, engajamento, empoderamento, transparência e esse feedback o tempo todo, né? Então, essas quatro coisas, se a gente conseguir colocar isso, né? Engajar, empoderar, ser transparente, né? E ter esse feedback, e realmente o expertise vai dar esse feeling pro profissional, né? O profissional que entra no esporte, ele entra perdido, depois ele vai entendendo o processo, vai entendendo ganhos secundários de uma dor, atletas às vezes que estão ali não tão bem tecnicamente e que ali ele vai demorar um pouco mais para recuperar. Os que já estão bem tecnicamente, eles querem jogar, ali tem alguém querendo ele, né, alguém querendo contratar do exterior. Então assim, é muita coisa envolvida, esse processo, né, é amplo, né? Eu acho que alguém queria que eu pergunte. Eu vou fazer a pergunta do Breno e depois encerra, certo. Roberto, como é que tá aí? Tempo seu. Nós faltamos nós temos 2 minutos. Dá para responder a pergunta do Breno, depois você reabre aí, ó. O Breno perguntou o seguinte, você tem alguma sugestão? Desculpa, viu, Breno, não consegui perguntar antes. Alguma sugestão para avaliar a perda de flexão e extensão de coluna sem ser aquele padrão, né, de sagital que a gente usa no MDT? Sim, eu tinha conversado até com o Breno sobre isso. Espero que o pessoal, quando a gente sair da live, volte, que tem muito mais coisas para a gente poder discutir. Então, existe um protocolo, que é o FIRST, que ele está disponível na internet, que eles conseguem fazer essa mensuração. Hoje em dia tem o flexímetro, existem aplicativos no celular de goniometria que conseguem ajudar nessa aferição. Isso, exatamente. Que com o FAST, que é utilizado acho que pela Natália Bittencourt, não é isso? Que é muito, muito, muito bacana, muito fácil de ser utilizado. E na palma da mão, né? O celular ele consegue ajudar nessa diretriz para que você possa ter uma avaliação mais rápida, mais simples. Mas aí, será que só aferir o quanto de amplitude de movimento é importante? Será que é só amplitude de movimento? Será que a função muscular ela também não é importante? Porque quem vai gerar estabilidade à articulação é o músculo. Então a gente precisa também ter um compacto, saber qual... Todo profissional que trabalha com MDT do esporte, a gente precisa entender do gesto do esporte, entender quais são as necessidades do atleta, entender como que ele vai conseguir evoluir para ter um bom direcionamento, e a gente precisa fazer uma boa diretriz juntando tudo isso para pegar o custo-benefício e fazer o direcionamento assertivo, porque senão a gente acaba perdendo eficiência durante o tratamento. Essa do gesto vai ser a primeira que eu vou te perguntar, mas eu acho que Você depois, que agora não vai dar tempo, É interessante a gente finalizar e
e voltar agora, né? Sérgio, vou eu fechar também não aqui. entendo o que que o Sérgio está falando, eu também não compreendo, mas eu acho que está mudando. Está Sim, mudando, eu acho que está mudando. O MDT está entrando no esporte aí para não sim. sair mais. O André, tem 23 segundos aqui restante. Eu Ok. vou encerrar agora e nós vamos voltar. Gente, vamos voltar todo mundo para aqui que a gente ainda tem muita coisa para encerrar, para poder Doutor Roberto concluir Wagner. e encerrar depois. Eu vou encerrar aqui agora. Voltem que a gente tem muita coisa a ser discutida. Até já.